Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos dar início à nossa videoconferência. A gente, primeiramente, quer agradecer a participação de todos, indistintamente. Agradecer a participação do professor Valmir, que aceitou o convite prontamente, né? Está aí super animado, nos aguardando. Obrigada por terem aguardado esses 8 minutinhos, que algumas pessoas vão tirando dúvida, têm uma certa dificuldade para entrar, encontrar o link, enfim. Mas a gente agradece aos 27 participantes. Queremos destacar aqui, professor, que nós temos representantes de comitês de bacia, Comitê do Itapimirim, Comitê do Doce, Comitê do Guandu, Espírito Santo. Temos representantes dos municípios que fazem parte do consórcio Laranja da Terra, Itaguaçu, Brejetuba, Baixo Guandu, e a todos, né, que aceitaram estar aqui conosco nesse momento e nesse debate tão importante. A nossa dinâmica vai ser, nós vamos iniciar, né, com a fala do professor, e a gente pede aos demais que deixem o microfone desligado para não dar interferência, e após a fala do professor Valmir, nós vamos abrir para comentários, perguntas, considerações, né, enfim. Antes de passar para o professor, eu quero registrar aqui os cumprimentos do presidente do consórcio, o prefeito de Brejetuba, que estaria aqui conosco, mas por uma agenda com o Ministério Público, ele não pôde participar. Se ele tivesse, ele ia até tocar sanfona para a gente, professor, em homenagem às festas juninas, né, que não tivemos. Mas, então, ele deixa os cumprimentos e, numa próxima oportunidade, estará conosco. Então, professor, mais uma vez, obrigada e fique à vontade. Tá. Pessoal, agradeço o convite gentil do consórcio do Guandu. Agradeço a todo mundo que está aqui conosco, né? Nessa tarde aí, o último dia do mês de junho, né? A gente hoje marca a metade do ano, né? Hoje a primeira metade já passou. Agradeço demais e quero dizer que eu adoro o Espírito Santo e, além de gostar do Estado, tem um fator que eu nunca esqueci, assim, eu nunca vi alguém daí falar mal do Estado. Todo mundo que está comigo, hora que está no carro dirigindo, hora no restaurante, todo mundo elogia o Estado. Então, é um Estado que tem essa unidade de gostar bem, de querer bem, e eu vou voltar para aí assim que a pandemia deixar, tá? Então, eu prometo falar rapidamente, aí eu falo uns 15 minutos, e temos tempo aí para conversar, que é a parte melhor, né? De conversar, um estado como o Espírito Santo aí, que ora tem problemas de seca, ora tem problemas de grandes enchentes, né? Como foi esse ano. Vamos olhar. Deixa eu começar aqui, tá certo? Me digam aí se vocês conseguem ver a minha apresentação. Conseguem ver? Ainda não. Não, professor. Então, deixa eu ver aqui, viu? Não conseguem ver a apresentação, né? Espera aí. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Compartilhar. Conseguem ver? Ainda não, professor. Não? Embaixo no seu rodapé ali tem apresentar agora. Deixa eu ver aqui, eu estou na tela 1, na tela 2, eu acho. E agora? Na parte de baixo tem apresentar agora. Eu estou aqui no... Agora sim, entrou? Entrou. Foi, né? Tá vendo? Eu digo sempre que tem esse problema. Então, vamos lá. Agradeço mais uma vez, né? E prometo fazer aqui uma conversa rápida com vocês, tá? Me permitam começar com o caso do Egito, tá certo? Eu faço de propósito para que a gente perceba que os problemas que nós temos no Brasil não são distintos de outras partes do mundo, né? Nós não estamos sozinhos nesses dramas de dividir água com vizinhos. Às vezes vizinhos que gostam de nós, né? Às vezes vizinhos que não são tão amigos conosco. Então, por favor, olhem essa imagem da esquerda, tá certo? Esse é o Egito.
O Egito, essa linha verde, né, no meio da figura, é o rio Nilo. Não existe vida no Egito longe do rio Nilo. Eu acho que vocês podem ver isso, né? O país é um deserto, né? Cruzado pelo meio, pelo rio Nilo, né? Ele sai lá no Mediterrâneo, né? Lá no delta, onde ele se encontra com o Mediterrâneo, está a cidade de Alexandria, né? E um pouco mais para cima está o Cairo, que é a sua capital. Do lado direito aqui tem o Mar Vermelho. Mas vejam só, pessoal, o Nilo, ele alimenta essa região há 6.000 anos. Ou melhor, né? Alimenta o povo egípcio há 6.000 anos. E a vida só é possível nesse estreito vale do rio Nilo, que é a parte em vermelho, em verde. O resto, né, são nômades. Então, mais uma vez, a única fonte de água do Egito é o rio Nilo. Agora, vamos olhar a imagem da direita. O rio Nilo é o país da Foz, mas o rio Nilo nasce muito longe dali. O rio Nilo tem 11 países, 11. Eu não vou ler os 11, mas vocês podem observar na imagem aí, né? O Egito, o Sudão, a Etiópia, o Quênia, a Tanzânia, né? A Eritreia. Então, veja, o país mais populoso, que é o Egito, que tem 100 milhões de pessoas, né? É o último da bacia. Tá? O rio Nilo, ele tem 2 grandes afluentes, o rio Azul, o Nilo Azul e o Nilo Branco. Vamos agora falar do Nilo Azul, que nasce na Etiópia. Pois bem, pessoal, então vamos lá, né? Então tem o Egito, tem o Sudão e a Etiópia. A Etiópia é lá onde chove, né? Porque vocês veem pela figura que não chove no Egito, não é isso? Olha como ele é seco. Mas chove na Etiópia. E a Etiópia, desde 2011, está construindo a maior barragem da África. A maior barragem da África. E ela está há mais ou menos 1 ano de ser concluída. Então, veja que o Egito está extremamente preocupado com isso. E olhe muito bem que o Egito não tem fronteira territorial com a Etiópia, porque entre os dois tem o Sudão. Então, veja como o tema água, ele exige uma cooperação, né, que não é comum, né? Vizinhos que nem terras têm em comum têm que negociar, né? Porque o Egito não vai permitir que a Etiópia encha esse reservatório, né, ou opere o reservatório como ela queira, né, sem consultar o Egito. Agora, pense pelo lado etíope. Uma pessoa que é da Etiópia, né, e que não está ligado com gestão de águas, ela vai dizer, mas olha só, a terra é minha, né, a água é minha, o país é meu, a obra é minha, por que eu vou ter que dar conta do que eu vou fazer com a minha barragem para o egípcio, que nem fronteira faz comigo, não tem nem fronteira territorial conosco, com a gente. Então, esses casos no mundo são comuns, né? Comuns. Países ou estados que dividem águas, entendeu? Às vezes são regiões de muito conflitos, né? Étnicos, religiosos, né? Estão em guerra às vezes, são às vezes intransponíveis aparentemente. Mas existe uma coisa chamada solidariedade hídrica, né? E nos une nisso, porque a gente não pode desconsiderar, né, que existe abaixo do rio Nilo, que são os egípcios, né, uma população que há 6.000 anos usa essa água. Então, quando a gente fala em gestão de conflito pelo uso da água, né, eu falo desse tipo de problema, que vocês observem que depende da geografia, né, depende da hidrografia, depende da política, depende da história, depende da formação econômica, depende da religião que está por trás disso. O egípcio, a língua do Egito é o árabe, assim como no Sudão, mas a Etiópia tem uma língua própria. Então, vocês observem a dificuldade disso acontecer, entendeu? Então, eu vou dar só um exemplo para vocês terem uma certa preocupação egípcia. A barragem, ela é 2 vezes maior do que a de Sobradinho, que é a 2ª maior do Brasil. Essa barragem na Etiópia é 2 vezes maior do que a de Sobradinho.
e, por sua vez, é a segunda do Brasil. Ela é gigante. Se a Etiópia resolver encher esse reservatório de uma vez só, rapidamente, serão 2 anos com o rio seco para baixo, para jusante. Então, você imagine o nível de complexidade dessa operação, né? Então, evidentemente, que você tem que ter um acordo, né, entre os países, né, que dividem águas, idem para estados, né, idem para municípios. Então, essa percepção de conhecer o vizinho, né, que está abaixo, a jusante, ou acima, a montante, né, faz parte de quem gosta e quer construir soluções acordadas no conflito hídrico. Deixa eu dar um pulo para o Brasil agora. Eu coloquei essa imagem para homenagear o meu colega Hélio Castro, né, que é lá de Mato Grosso. Então, quem já foi aqui ao Pantanal Mato-Grossense? Então, essa é a bacia do Rio Paraguai, né? Essa bacia do Rio Paraguai, ela forma o Pantanal. O Pantanal é um bioma brasileiro, né? É uma das maiores áreas úmidas do mundo, é esse Pantanal, de uma diversidade biológica, né, gigante. Só que essa bacia, entendeu? Ela se encontra lá embaixo com a do Paraná, né? E lá embaixo com o do Uruguai, e vai formar o Rio da Prata. Qual é o conflito que tem aqui, pessoal? Aqui tem muita água, né? É o Pantanal. Só que existem vários projetos na parte do Mato Grosso, na parte alta da bacia, para construir reservatórios. Foi tanta pressão, né, ambiental que as outorgas dessas PCHs foram suspensas por um tempo. Aí eu pergunto a vocês, faltou água? Não, né? A pergunta era, qual é o impacto de várias barragens, né, na parte alta da bacia sobre o Pantanal, que é um bioma tão rico e tão importante? Então, às vezes, o conflito pelo uso da água não é só porque a água está escassa, né? Tem a questão da biodiversidade, tem a questão de outros usos da água, né, que não implicam que a água está tão escassa assim. Esse é um caso, né, do Rio Paraguai. E essa bacia, ela faz fronteira com o próprio país do Paraguai e com a Bolívia, né? E lá embaixo, quando forma a bacia Rio da Prata, né, também entra no acordo Argentina e Uruguai. Então, vocês observem que o que não faltam são diferenças, né, de aspectos ligados aos conflitos pelo uso da água. Não só quando falta água, quando é escassa, mas também outros elementos. Então, vamos lá. O que é que eu comento, né, nos cursos que eu dou sobre o que você tem que fazer quando você está num conflito, tá bom? Então, quem vive um conflito, ora familiar, ora com o vizinho, ora um inventário, ora uma separação entre casais, né? O que as pessoas, em geral, fazem é o seguinte, são 3 etapas que eu passo num conflito. O primeiro é o respeito, né? Então, a primeira coisa que você quer ao encarar um conflito é ser respeitado, né? Você quer ser respeitado, você quer que a sua opinião seja ouvida e considerada, você quer contar o seu lado, né? Então, o Egito, quando vai na reunião com a Etiópia, né, ele quer falar, né, meu caro, me respeite, né, eu tenho aqui 100 milhões de pessoas para atender com essa água, e você vai operar essa barragem sem me consultar, né, sem me acordar, é o respeito. O respeito, né, você tem empatia, você mostrar ao outro que aquele assunto lhe interessa e que você quer construir com ele uma solução. Esse é o primeiro passo. O segundo é o processo. Quem está metido em algum conflito familiar ou de água, né, quer entender o processo, né? Qual vai ser o método, qual vai ser o processo, o que é que vai acontecer para isso ter uma decisão favorável às partes. Entender o processo, né? E o último passo é o interesse, né? O interesse é você ver o seu interesse atendido no todo ou na parte. Então, a gente vai poder conversar na sequência, né? Não é raro, às vezes, você conseguir o que você quer, mas você foi tão maltratado, né? Ou foi tão desrespeitado que você, embora conseguiu o que você quer, você saiu com o coração apertado, o coração machucado. Eu acho que isso é comum, às vezes, em relações de consumo, né? Você, às vezes, numa loja, você conseguiu o que queria, mas você foi tão maltratado
na relação de consumo que você está louco de raiva. É porque o passo 1 não foi atendido, né, o respeito. Então, no tema água, um consórcio como esse do Guandu, que é uma ideia maravilhosa, né, um consórcio tem 22 anos já, né, quando ele vai se reunir para o tema água, é respeitar as partes, né, respeitar a opinião, quem é do Baixo Guandu, quem é de Brejetuba, quem é de Laranja da Terra, quem é de Itaguaçu, né, respeitar as opiniões, depois explicar qual é o processo que vai acontecer e depois o interesse das partes ser atendido no todo ou à parte. O processo. Deixa eu falar um pouco do processo, né? Então, Almir, como é que isso acontece, Almir, numa região gigante, né, como o Nilo ou como a bacia do Mato Grosso, do Rio Paraguai, né, ou mesmo no Espírito Santo, entendeu? A primeira coisa que tem que fazer é reunir as pessoas, né, e avaliar a situação. Então, o processo de conflito pelo uso da água passa por avaliar a situação, não é isso? Quanto tem de água, quanto é a demanda, né? E essa demanda é das cidades, é das indústrias, são dos agricultores, né? Tem reservatório, não tem reservatório, né? Tem adutor, não tem adutora. Então, avaliar a situação. Segundo, reunir todos os envolvidos. O tema água exige isso. Todo mundo tem que ser envolvido. O pescador, o agricultor, o industrial, a turma do saneamento básico, a turma da biologia, a turma que gera energia elétrica, a turma da mineração, todo mundo. O tema água exige que todo mundo seja envolvido para que a solução seja efetiva. Depois, você tem que definir um escopo dos estudos, né? Quais são os estudos que vocês têm que desenvolver para criar uma informação, né, útil, fiel, para dirimir os conflitos. Depois, conduzir os estudos em grupo. Essa palavra em grupo aí é muito importante. Quando vocês estiverem num conflito, não permitam, né, que alguém diga que vai fazer um estudo, né, uma empresa privada, às vezes, e eles desapareçam, né? E venham, depois de um ano, mostrar tudo pronto. Não permitam isso, entendeu? Vocês vão querer fazer parte da construção do estudo, né? O estudo vai ser feito por quem tem competência, mas que vai, a cada passo, né, informar, né, os envolvidos do que está acontecendo, né? Comunicar, pedir autorização, pedir permissão para fazer essa ou aquela modelagem. Então, conduzir em grupos estudos, com grande frequência. Depois, avaliar os estudos. E, por final, comunicar os estudos de maneira regular e transparente. Eu acho que quando você persegue esse processo, você está construindo uma unidade, construindo uma confiança que vai facilitar a solução do conflito. O conflito começa a ser resolvido quando as partes criam confiança. No início, o normal é ninguém confiar em ninguém, não é isso? Eu não confio em você, eu não confio sequer na informação que você tem de água, de vazão, de nível de chuva. Mas depois que esse processo é realizado, você chega a um acordo que aquela é a vazão, aquele é o volume, essa é a chuva. Quando essa confiança é construída, você deu um passo importante para dirimir um conflito. Essa parte que eu vou falar agora, me pediram para falar, porque parece que vocês gostaram de ouvir isso lá no curso que a gente deu lá, né, em Vitória do Espírito Santo, lá no hotel, que é o seguinte, é o respeito e o interesse. Esse método que eu trago aqui, de 5 passos, ele é o método usado pela escola de Harvard, né? Eu nunca estive nesse curso em Harvard, tá certo? Eu não estive lá, mas eu já vi muitos cursos de lá, né? E tem os livros daquele curso. Então, se você hoje for fazer um curso de conflito em Harvard, esse é o método que vocês vão aprender, com certeza. Eu tenho os livros e tenho os vídeos. Então, o método de conflito em Harvard diz o seguinte: quando você reunir as pessoas, né, para discutir o tema, você tem que ter em mente 4 passos. Primeiro, separar a pessoa do problema. O que é isso? Trate bem a pessoa, ataque o problema. É muito comum você, no calor da emoção, né, estar sem água, ou alguém poluir a sua água, você está tão nervoso que você
dá um chute junto, né? Chuta a pessoa e o problema. Então, o que é que diz a boa norma? Aprender a tratar bem a pessoa e atacar o problema, né? Então, ser gentil com a pessoa, né? Respeitar a pessoa, mas ser duro com o problema e não chutar tudo de uma vez só. E às vezes acontece quando você está muito ansioso, né? A segunda questão é interesse e posição. Posição é aquilo que você fala na emoção, né? É aquilo que você verbaliza. Interesse é o que de fato você quer. E nem sempre são iguais. Eu dou um exemplo típico, né? Lá no Rio São Francisco tinha um pescador, seu Toninho. Ele falava assim, ele queria uma cheia artificial para devolver para o rio o sedimento, né, que transforma o rio num rio piscoso, um rio com muito peixe. Então, na verdade, o seu Toninho dizia isso, eu quero uma cheia artificial, porque na memória dele afetiva, quando tinha uma enchente, né, lá no passado, e a água vinha muito turva, né, tinha mais peixe. Só que essa cheia artificial não vai trazer de volta o sedimento, né, porque o sedimento ficou retido lá na barragem de Sobradinho. Então, se você perguntasse o que é que o seu Toninho, um pescador, de fato quer, ele queria era peixe, né, rio com peixe. Então, o interesse era o peixe. Mas ele, na fala, dizia, eu quero uma cheia artificial. E essa cheia artificial não vai trazer de volta o sedimento que ele tem na memória dele. Então, o tema água exige você compreender isso, né? Compreender um pouco de hidrologia, de hidráulica, de biologia, né? De geoquímica, para você buscar soluções. O terceiro passo, opções, né? É a criatividade. Quais são as opções que eu tenho, né? Técnicas, legais, né? Ou de acordos, ou de consórcios, né? Isso, ou de articulação, para encontrar soluções que atendam as partes. Criatividade. Isso aí, ora é rodízio de consumo de água, ora é uma adutora, ora é uma barragem, né? Ora é uma legislação, ora é uma questão fundiária. Então, o tema água é muito amplo. Geralmente, a solução é composta de várias ações que você tem que perceber e colocar em marcha. Por último, o quarto critério é quais são os critérios que lhe movem, né, para que você conduza bem a reunião. Então, são os da lei, não é isso? A lei de águas. Você dizer, olha, nessa bacia, qual é o critério? É o uso prioritário para as cidades quando houver escassez. É um critério, não é isso? Legal. O outro, o uso eficiente da água, né? É um critério, né? Vamos à água eficiente. O outro, né? Dividir a água entre todos da bacia é outro critério. Então, a lei tem vários critérios que você usa numa hora que você está em grupo e você chama as pessoas para decidirem baseado no critério. E, por último, esse botão aí final, que é a expressão em inglês, que significa melhor alternativa ao não acordo. O que é isso? Eu sou da escola que aposta que, no tema água, nós devemos construir consensos. Sempre há a alternativa de ir para o judiciário, né? Se alguém se sentir prejudicado, vai ao judiciário. Mas, quando eu estou no conflito da água, eu digo isso. Qual é a melhor alternativa a um acordo? É o judiciário, certo? É o que você quer, não é isso? Você quer abandonar uma mesa de negociação, né? Onde você opina, onde você pode construir a solução coletivamente, e você quer entregar o assunto para o judiciário, né? Onde um juiz, depois de alguns anos, ouvindo as partes, vai tomar uma decisão, né? De maneira consciente, mas ele vai tomar a decisão dele. Você não vai participar, né? Isso da sentença do juiz. É isso que você quer? Geralmente tem a resposta, não, Valmir, não quero isso. Então, não quer não, volta para a mesa de negociação, né? Volte a tratar bem as pessoas, né? E atacar o problema, volte a compreender interesse e posição, volte a buscar opções e foca nos critérios do bom uso da água, do uso racional, né? E no uso equitativo. Então, essa era a minha apresentação, eu tentei ser bem breve para dar um espaço gigante aí para nós conversarmos, tá bom? Obrigado. Eu criei há uns 10 dias um site, valmirpedrosa.com, lá estão livros, cursos e minhas palestras, então, tudo gratuito,
Você não precisa preencher nada. Se alguma coisa tiver lá lhe agradar, é só clicar e baixar o PDF. Eu tenho 3 livros sobre o tema, estão todos lá. Se alguém quiser esse livro, clica e baixa no PDF. Se quer, é preciso preencher um formulário. Então, agradeço a todos a paciência e agora estou disposto aí a ficar mais um tempo conversando sobre o tema conflito. Muito obrigado. Obrigada, professor João. Obrigada a todos, né, que estão participando. E nesse momento nós abrimos, então, para a roda de perguntas, né, as falas. Fiquem à vontade. Podem ficar à vontade, pessoal, viu? Leva um tempo para relaxar, né? Para sentir a vontade, eu quis dizer, para sentir a vontade. Mas podem perguntar o que quiserem para a gente conversar um pouco. Posso falar? Querem que eu bote... Pois não. Professor, é uma satisfação muito grande estar com você novamente, essa turma toda aí. Eu sou do Comitê do Guandu, aqui no Espírito Santo. Opa! E eu fiquei com um pouco de dúvida na questão das opções, né, aí no método de conflito de Harvard. Eu queria que você pudesse dar mais contribuições, assim, quanto às opções, né? Você falou dos critérios e tudo, mas nas opções eu gostaria que você pudesse deixar um pouco mais claro, porque eu não entendi muito bem. Tá, ok. Deixa eu falar, então, assim, de seca, tá bom? Seca. Ok. Seca. Então, imagina uma região aí do Baixo Guandu, né, que está com a seca, como aconteceu na bacia do Santa Maria do Rio Doce, né, no começo do ano. Isso, é a nossa bacia ao lado. Exato. Então, seca. Não havia água para a agricultura, né? O agricultor perdendo lá o cafezal dele ou o milho dele por falta de água. Então, qual é uma opção? Uma opção é você dizer, eu não vou permitir irrigação de baixa eficiência. Uma opção é todo mundo vai ter que migrar para uma atividade de irrigação de alta eficiência, né? Por exemplo, gotejamento. Por exemplo, tem outras. Então, é uma opção, né? A opção é, eu vou usar água muito eficiente, não vou permitir irrigação de baixa eficiência. É uma opção. A segunda opção seria uma adutora. Existe água em outra bacia, eu vou trazer essa água para cá. Outra opção. Terceira opção, esse rio, ora tem cheias, ora tem secas. Vou construir uma barragem para regularizar essa vazão ao longo do ano. Outra opção. A terceira opção, você diz assim, vamos fazer o seguinte, quem é da agricultura vai usar água à noite, né? À noite. E durante o dia as cidades. Entendeu? A terceira opção... Então seria, professor, desculpa a interrupção, mas seria, então, ver o cardápio de opções que são possíveis para a solução do problema. Todas, entendeu? E, às vezes, você pode ver que, às vezes, é obra, né? Às vezes são acordos, não é isso? Às vezes é mudança de legislação, né? E de comportamento. Nem sempre é obra. Às vezes é obra, né? Às vezes é obra. Por exemplo... No consórcio aí do Guandu, se uma cidade, né, solta efluente não tratado, né, no rio, e quem está abaixo sofre, só tem uma solução, obra, né, e obra. Recolher, né, e tratar esgotos, não é isso? Ok, então, às vezes não, às vezes se resolve sem obras, se resolve com negociação e com outros acordos. Entendido, obrigado. Não, prazer. Olha só, pessoal, existe um livro da Adasa, viu, Janci? É um livro da Adasa, chamado Soluções da Crise para o DF. É um livro maravilhoso, gratuito, é um show sobre isso, entendeu? Opções. Eu acho que tudo que era possível de opções, o DF implementou para não ficar sem água. Que legal. Eu tenho aqui na minha gaveta, que é muito bom, esse daqui, ó. É bem bacana. Tem até uma dedicatória nele, ó. Obrigado, meu cara. Obrigado pela gentileza. Eu vou achar aqui o da Adasa. Esse é muito bom, viu? Eu vou achar aqui o da Adasa. Ok. Só para brincar. Eu tô à disposição aí, pessoal. Podem comentar. Ok. Estou Mas satisfeito. alguém gostaria de fazer pergunta ao professor?
eu estou agora aqui postando, aqui, entendeu, ao lado, o link do livro, tá certo, pessoal? Então, quem tiver aí, né, eu postei aqui. Quem clicar nesse link aí vai receber esse livro. É um livro feito tem 1 ano e meio, é um livro muito bom, entendeu? Gratuito, top, entendeu? Qualidade e formato. Quem lê isso aí vai estar com a ideia, acaba cheio de ideias do que fazer quando faltar água. Não vai faltar ideias, não. Obrigada, professor. Valmir, Oi. Valmir, posso falar? Pode, pois não, pois não. Tô É ouvindo. Elisa, Valmir. Elisa Eu cheguei Chave. atrasada na palestra, eu não consegui pegar o começo, tá? Então, eu queria que na sua chamada, você falou em alguma coisa sobre Rio Nilo, Egito, Sudão, Etiópia, Rio Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia e Rio São Francisco. Você pode dar uma palhinha sobre esses conflitos para a gente? Posso. Deixa eu falar do São Francisco. O Rio São Francisco tem vários conflitos notórios, né? Por exemplo, um deles, agricultura e energia elétrica, né? Que é um conflito bastante comum. Mas deixa eu falar de um mais raro, religioso, né? Religioso, e não tratando a água como um elemento sagrado. Mas veja, na Foz do São Francisco existe uma procissão fluvial que acontece há 120 anos, tá certo? Na Bom Jesus do Navegante, né? Em janeiro, existe uma procissão na cidade, né? E, de repente, essa procissão invade o Rio São Francisco, né? É uma procissão fluvial, centenas de barcos, né? E dão a volta com o padroeiro, né? Dentro do Rio São Francisco. Só que no ano de 2019, estava tão baixa a vazão, entendeu? Que não foi feita essa procissão. Então, anualmente, a Chesf, né, libera um pulso de vazão de Xingó, né, na sexta-feira, para no domingo essa vazão chegar alta na Foz, para a procissão. Mas naquele ano, 2019, estava tão grave a seca, né, tão grave a seca, e pela primeira vez em 120 anos, a resposta foi não. Nós não vamos liberar esse pulso de vazão para a sua procissão. Não vamos liberar. E não foi liberada. E uma tradição religiosa, né, de 120 anos foi quebrada. Por causa de quê, Valmir? Da seca. Vem o inverno, vem o melhor inverno da região, da década. Hoje, o Rio São Francisco está com Sobradinho com 95%. Entendeu? Então, veja como é a hidrologia, né? Depois de uma seca brutal, vem um inverno, né, maravilhoso, o rio hoje tem água, né, para os próximos 3 anos, né, com tranquilidade. Então, esses temas tradicionais do conflito pelo uso da água, né, hora de qualidade, hora do conflito energia elétrica vezes agricultura, hora do conflito agricultura versus cidades, né, também são compostos por outros conflitos, como no caso em questão, o caso da religião. Então, quem trabalha com água tem que perceber tudo isso, né? É um tema riquíssimo, né? Da biologia, da química, da religião, da geografia, da política, da história. Tudo isso compõe o cenário de quem quer trabalhar com o tema conflito pelo uso da água. A Elisa é minha colega de mestrado. Eu estou muito feliz de vê-la, Elisa. Ela está aí, pessoal, ela está em Porto Alegre, viu? É por isso que está toda agasalhada. Deve estar muito frio lá em Porto Alegre. Olha a roupa dela. Ela deve estar com muito frio lá em Porto Alegre. Tá frio aqui, tá bem frio. Mas veja só, eu sou colega da Elisa do mestrado, lá em 93, né, Elisa? Nosso Doutora, outro colega... tá, em 93 você estava lá também? Eu também estava. Tá. E nosso outro colega, pessoal, chamado Guilherme Miranda, né? Guilherme Miranda é um colega nosso de Santa Catarina. Sabe que ele me mandou a foto? Guilherme Miranda mandou uma foto que ele atravessou o Rio Uruguai a pé, sem molhar os sapatos. Esse ano. Atravessou o Rio Uruguai, né? A pé, sem molhar os sapatos, né? Uma crise gigante de água lá no sul do Brasil, né?
na fronteira do espírito do Santa Catarina com Rio Grande do Sul e Paraná. Então, assim, cada cidade com a sua diferença, né? Ora agricultura, ora energia elétrica, né? Mas o que não faltam são exemplos de conflitos ao longo do mundo. Vou deixar um espaço para mais perguntas aí. Obrigada, Elisa. Obrigada, professor, pela contribuição. Nós temos mais perguntas. Agradecemos aí o pessoal da FETAIS que estão presentes, Reginaldo. Agradecemos ao Luiz, da Agência Nacional de Águas. Obrigada, Luiz. Agradecemos ao professor Elcio, do IF Santa Teresa. Agradecemos o pessoal da UERJ que estão presentes, pessoal de Minas Gerais. Obrigada pela presença. Temos o Luiz, sim. Boa tarde para todos. Boa tarde, meu caro. Luiz Preto. Eu trabalho na Agência Nacional de Águas. Eu gostei do início da apresentação, porque é um tema muito relevante, a questão do Nilo ali, né, que as águas chegam no Egito. O Egito tem uma precipitação média anual de 20 milímetros, então, se não fosse a água do Nilo, realmente não teria como o pessoal sobreviver. E, certa feita, por caso de eu precisar escrever alguma coisa, eu vi a rentabilidade econômica do uso da água ali na bacia do Nilo, e a rentabilidade do milho e do trigo lá no Egito é extremamente superior a todo o resto da bacia, e eu fiquei intrigado, né, com essa questão. Ali na Etiópia, chove quase todos os anos para que se complete o ciclo das culturas, né? Já no Sudão, todos os anos falta um pouco para a cultura completar, né? Então, a rentabilidade das culturas, monetária, lógico, é muito baixa, principalmente no Sudão. E aí, é até uma dúvida que eu tenho, e gostaria que, se o professor pudesse, ajudasse a raciocinar a respeito, na medida em que você começa a alocar, né, a água para setores menos eficientes, porque os usos ali são basicamente agricultura, né? A hora que você começa a fazer a alocação dessa água para culturas menos eficientes, de menor rentabilidade, e o pessoal ali no Sudão e na Etiópia, eles não têm tradição agrícola, e eles cultivam lavouras de baixo valor agregado, geralmente coisas nativas que aguentam mais a seca, que é a única coisa que eles conseguem produzir. E aí, o grande problema é realmente a quantidade de chuvas necessária para encher uma represa desse tamanho, né? Mas até se tivessem feito pequenas barragens, essa água ia ser usada, né? E com culturas que gerariam menos valor. E eu acredito que isso seria um problema na medida em que essa distribuição da água, né, vai dar um descompasso econômico muito grande lá no Egito. Eu acredito que o Egito teria condições de com o milho e o trigo que ele produz lá, que produz em grande quantidade lá, a produtividade é alta, né? Teria condições até de suplementar, né? Produzir excedentes até para pagar essa água. O senhor acha que vai virar uma questão econômica, essa questão do Egito? Essa é uma bela pergunta, Luiz. É que a questão que eu acho que é importante, que você comentou bem, é a questão da segurança hídrica e alimentar, né? Essa região é marcada por grandes conflitos, né, entre países ou conflitos internos, né? Esses países enfrentaram emancipações recentemente,
tem disputas gigantes e que a segurança alimentar é muito importante, porque a vizinhança é muito complexa, né? O Egito é a porta territorial que liga a África à Ásia, né? Logo depois ali tem o Mar Vermelho, né? Com o Suez, né? Logo depois já tem a Jordânia, que tem Israel, né? Então essa região do mundo é de grande complexidade, né? Baixa economia, pouco desenvolvida, e a questão da segurança alimentar é fundamental. Daí o que você mostrou, né? Do uso da água ser usada para esses produtos de pouco valor agregado, mas certamente é o que mantém essa população, né, com alimentos. Agora, a questão da barragem na Etiópia, primeiro ela vai vender essa energia excedente, né? Depois, o Rio Nilo é um rio de planície, não é isso? Então, quando a cheia do Rio Nilo vem e ocupa a planície, né, com água e sedimentos, é que torna essa fertilidade tão alta como você comentou. Na Etiópia, mesmo que a barragem, né, não vá consumir água, mas ela pode alterar o hidrograma da região, né, isso impedindo esse subir e baixar das águas, para essa água não ocupar as várzeas. Isso seria a morte para o Egito, né? Se a sua várzea não for alcançada pelas águas, né? Então, se você regulariza o hidrograma, né? Mesmo que no volume geral do ano você entregou o mesmo volume de água na foz, mas se você não permitiu os picos, como é que essa água vai ocupar as várzeas e ter a produção agrícola que você mencionava no Egito? Então, é uma região de muita complexidade. O Egito é o mais populoso, né? 100 milhões de habitantes, e economicamente o melhor, né? Financeiramente. Então, ele exige isso. Agora, tem uma curiosidade também, Luiz, é o seguinte: quando o Egito se emancipou, e junto com o Egito, né, e o Sudão, havia um acordo de água. Sabe quem assinou o acordo? O Sudão e o Egito, né? O Nilo tem 11 países, não é isso? 11 países. E o acordo de água era Sudão e Egito. O Sudão e o Egito, né, se encontraram e tinha um documento para dividir a água do Nilo. E o resto do povo? Né? E os outros países? Então, isso faz poucos anos, né? Esse documento tem 50 anos só. Nem estavam no documento, né? Aí, em 99, foi criado não é um comitê, mas é uma iniciativa, né, do Nilo para colocar no mesmo local, né, os 11 países, né? Então, esse locus existe, tem 21 anos de atuação, e hoje os 11 países, né, se encontram, né, para discutir, para mostrar como é que essa água vai ser repartida entre 11 países com grande complexidade econômica, histórica e cultural. É um tema bom, né, Luiz? É um tema joia, viu? História, política, geografia, entendeu? Religião, não é fácil não, viu? Obrigado, Luiz, pela pergunta. Obrigada, Luiz. Obrigada, professor. Temos mais perguntas? Professor, enquanto o pessoal pensa, como o senhor disse no início, né, o Estado do Espírito Santo tem algumas bacias que, em alguns momentos, têm, sim, conflitos pelo uso da água. E aí foram construídos acordos comunitários no Estado do Espírito Santo, em algumas bacias. E aí o senhor tem um livro que o senhor comenta, né, desses acordos. O senhor poderia comentar um pouco sobre o bom sucesso do desenvolvimento desses acordos nesses períodos de conflito? Ah, ótimo, viu, Luiz, da Ana, né? É muito bom. Eu aprendi esse tema com o Paulo Paim, né? O Paulo Paim, que é um gaúcho, amigo da Elisa, lá de Porto Alegre, que o Paulo Paim, eu não sei como, né? Mas ele foi parar no Espírito Santo, né? E o Paulo Paim presidiu a GER, né? E um dia me encontrei com ele em Fortaleza e almoçamos juntos, e ele me contou a experiência dos acordos comunitários. O Paulo Paim é uma pessoa de larga vivência no setor, né? E um amante do acordo, né? Ele não tem a visão assim. Paulo Paim era presidente do Comitê Sinos, Valmir. E no Espírito Santo ele presidiu a GER, na fase capixaba do Paulo Paim, né? E o Paulo Paim, que é uma pessoa do acordo, né, da conciliação, ele me contou do sucesso
que teve o Espírito Santo, né, em acordos comunitários, né, na época com os agricultores, né, isso quando a seca atingiu o estado, que foi 2015 e 2016, né? Então, isso está narrado no meu livro, é um exemplo para o Brasil, esse exemplo, né, de solução de conflito, né, sem obras, né, e sem ação judicial, mas com um acordo comunitário entre usuários, agricultores, né, e a população. É um exemplo maravilhoso do Espírito Santo. Ok, professor, obrigada. Aproveito para cumprimentar o pessoal da AGE, que estão presentes também conosco na reunião. Ah, que bom, a turma da AGE está aí. E estamos representantes do IDAP também, aqui do Estado do Espírito Santo, representantes do Mato Grosso. Obrigada a todos aí pela participação. Estamos abertos para as perguntas. Professor, Oi. eu, Sabrina, consórcio Rio Guandu. Oi, Sabrina. Nós conversamos inicialmente, né? Num ambiente de negociação, a gente tem a literatura da gestão de conflitos, que ressalta a importância, né, da inclusão dos atores que vão ser afetados pelas decisões nesse ambiente de negociação. Por um outro lado, a gente tem também a política nacional, as políticas estaduais de recursos hídricos, onde os comitês, né, fazem a arbitragem desses conflitos, e a gente tem a questão da representatividade, né? Então, são duas formas diferentes de participação, mas duas formas legítimas, né? Eu queria, assim, que você comentasse um pouco como que essas formas de participação, elas se interagem em um ambiente de resolução de conflitos, se tem algum momento que é mais importante uma participação mais ampla, né? Se tem como que é essa questão da representação, essa forma de, né, participação, essa interação dessas duas formas, que você comentasse um pouco. Olha, essa pergunta é maravilhosa. Para respondê-la, teria que ter uma aula de 10 horas para respondê-la totalmente, né? Aqui eu tenho colegas do Rio Grande do Sul, aqui do Luiz Preto da Ana, né, que vive esse processo. Eu vou dizer o seguinte: na legislação, fala que o comitê, né, é o locus, né, para dirimir conflitos em primeira instância, né, isso administrativas. É o que está na lei. Mas não é só por aí que acontece isso, né? Não é só no comitê, uma reunião formal do comitê, né, só quem é do comitê que dirime conflitos. Vou dar 2 exemplos. Quando a crise do São Francisco está muito aguda, né, foi criada a sala de crise do São Francisco, né? Isso, então a ANA, em acordo com o Comitê do São Francisco, né, estabeleceu uma reunião toda segunda-feira por 2 anos e meio, né? Um ambiente virtual, onde a ANA estava na reunião com o comitê, os estados, o IBAMA, Ministério Público, a Marinha, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o pessoal de pescador, o pessoal da CHESF, da CEMIG, o pessoal da Copasa, da Embasa, da Compesa. Então, todo mundo, né? E observe, esse ambiente não era uma reunião do comitê, não é isso? Havia membros do comitê, havia o próprio comitê representado, né? Mas era uma reunião muito mais ampla, porque o comitê sabia que ele não dominava, né, as informações, né, para resolver aquele imbróglio, né, no seu âmbito. O comitê tinha juízo, né? Não, rapaz, isso aqui não é um assunto que o comitê, né, intramuro vai resolver, né? Vamos participar do debate. Então, a ANA montou essa sala de reuniões, né, toda segunda-feira, com todo mundo presente, ONS presente. E eu acho que essa é a melhor experiência brasileira de conflito. Foram aquelas reuniões. Quem assistir aquilo que está gravado, né, disponível gratuitamente, é uma aula de doutorado. Tanto foi exitosa que, quando aconteceu o conflito de seca lá no Rio Tocantins, né, a ANA replicou o modelo. Não é isso? Quando aconteceu ali no Paraná, a ANA replicou o modelo, porque aquele modelo foi consolidado. Então, assim, ora você tem conflitos, né, que cabem dentro de um comitê, ora extrapola o comitê. Outro exemplo, o Ceará. O Ceará faz alocação de água, né? A alocação de água é outro instrumento, né,
que compõem solucionar conflitos. O Ceará faz isso fora do comitê, né? A reunião ultrapassa o comitê participa, mas não é uma reunião que só vai quem é do comitê, né? A alocação de água no Ceará, por exemplo, quando você está no Rio Jaguaribe, né? Você está disputando água com a capital, Fortaleza, que não é da bacia. Então, como é que, se for só de um comitê de bacia, do Jaguaribe, como é que você ia ter a voz, né, do usuário fora da bacia, que, no caso, é a capital do estado? Então, não, rapaz, vamos reunir o comitê, né, mas também outras pessoas, né, que não estão aqui e sem os quais não há solução viável. Então, o Ceará aloca água, né, no Rio Jaguaribe, através do reservatório Castanhão, para usos externos da bacia, inclusive da capital, Fortaleza. Então, a lei fala que o locus é o comitê, sem dúvida, mas muitas vezes os acordos são feitos, né, com o comitê, mas num espaço ainda mais amplo. Eu acho que é preciso reconhecer isso. Também há outros também, sabe? Mas eu acho que esses dois são suficientes, mas há outros exemplos, né, de acordos fora do comitê. Não é interessante, né? É complexo, né? É um tema complexo que envolve pessoas capacitadas, né, em várias ciências, né? Isso, sociologia, né, hidrologia, hidráulica, né, economia, né, política, né? É um tema que exige muita gente, né, para compreender essa complexidade do tema da água. Sandriane? Sim, professor Elcio. Posso falar um pouquinho com o professor? Opa, professor. Então, professor, é uma situação, né, lá no Egito, o seguinte: tantos anos o Egito aproveitou dessa água, mas quanto que ele pagou a Etiópia para desenvolver, sabendo que era um produtor de água para ele também, né? Isso, boa pergunta. E aí ficou aquela miséria lá, que toda vez que você chegava para uma criança, falava que ela está desnutrida, ele falava, você veio da Etiópia? É interessante a situação, e o Egito nunca pagou nada por essa água que é produzida na Etiópia. A Etiópia chegou até um recorde, né, de plantio de floresta uma vez aí por dia, e só se beneficiou, e o desenvolvimento social, econômico da região ficou aquela miséria toda. Tudo bem, eu não concordo de jeito nenhum que faça o que eles vão fazer, aquela intervenção, considerando que aquele rio, acho que é o Eufrates, né, da Síria, o que aconteceu depois das represas da Turquia. Você vê que lá aconteceu que a agricultura diminuiu muito na Síria com o passar do tempo. Uma outra situação também que pode acontecer, igual que você tocou aí no Castanhão. Quando eu estive no Castanhão, foi em 2016 ou 2017, eu ouvi uma história que poderia demorar uma década para encher, né? Em 2004, teve chuva, foi tanta chuva no Ceará que ele encheu em poucos dias, né? Então, é uma coisa assim, é o que o senhor falou, é meio difícil para a gente dizer realmente quando vai acontecer ou não, né, em função quando é recursos hídricos, né, porque tem essas situações que pode estar acontecendo. Mas, professor, como que o senhor vê esse tanto de tempo que a Etiópia ficou nessa situação e agora o Egito gritou, né, mexeu aonde era o filão do ouro dele, né? Boa pergunta. É porque o tema água é só uma parte dos conflitos que lá são vividos. O Rio Nilo, ele, na Foz, né, 80% a 70% da água que chega na Foz vem do Rio Nilo Azul, que é o da Etiópia, né? Para ter uma noção da importância desse afluente, não é isso? Então, agora, a Etiópia diz que vai construir, né, uma barragem, né, que é a maior da África, né, e que é 2 vezes Sobradinho. Você imagina o tamanho da preocupação do egípcio, né? Agora, o próprio sentimento de que pertence a um rio só é antigo. Há relatos, né, de quase 1000 anos de que as pessoas sabiam que essa água vinha, né, do Nilo Azul. Agora, para você
criar um comitê, criar um ambiente de negociação, onde você sente com respeito, que você reconheça o outro, isso tem apenas 22 anos, onde foi criado, né, um locus para os 11 países se encontrarem. Então, é recente. Com relação ao Tigre e Eufrates, a mesma coisa, né? A Turquia é o país da cabeceira, não é isso? É o país da cabeceira. Então, o tema água, ele não é o único tema que leva ao conflito, mas ele é um deles, né? Porque você imagine o que seria você mediar um conflito entre árabes, entre turcos, sírios, iraquianos e iranianos, né? Irã, Iraque, Síria e Turquia. Assim, são grandes complexidades culturais, econômicas, religiosas, né? Onde o tema água é um deles. Então, a solução do tema água, ele passa por uma cadeia de ações, né? De levar para a região segurança alimentar, né? Segurança hídrica, né? Paz, tranquilidade, porque a própria Síria está em guerra civil, né? Então, assim, é um drama gigante. É um drama gigante. É um tema para você dedicar a vida, né? A estudar e tentar ajudar. Com relação ao Castanhão, eu conheci o engenheiro Pardayan. O Pardayan era o pai do meu amigo Henrique, né? E ele falou isso, né? Quando fizeram o Castanhão, disseram, ele nunca vai encher, não foi? Ele nunca vai encher. De repente veio uma cheia e encheu em 15 dias. Então, assim, a hidrologia tem essa mágica, né? Tem essa variação, e a gente tem que aprender a conviver com esses extremos hidrológicos. Agora, sim, os temas de conflito tem em várias partes do mundo, né? Estados Unidos com o México, né? A própria China, né? O rio Mekong, né? Vários países do mundo enfrentam graves problemas de conflito pelo uso da água. Agora, para finalizar, eu não sou da turma que diz que vai ter guerra não, viu, pessoal? Porque a experiência é o contrário, né? O que tem havido é o crescimento de cooperação, né? De acordos, né? E não que vai ter uma guerra pela água, entendeu? A água, ela tem servido muito mais para unir, né? Em mesas de negociação do que para disparar uma guerra onde já é uma região bastante atritada, né? Beligerante já. Mas, professor, aqui no Instituto Federal do Espírito Santo tem um campus chamado Santa Teresa. Sim. Então, ele está aqui num vale chamado Vale do Canaã, a terra que Graça Aranha passou. Sim. E aí nós tínhamos um cientista chamado Augusto Ruski, um ecologista que foi o maior protetor da natureza, as florestas, nós temos boa parte do município todo sobre mata ainda, Mata Atlântica, tudo, acho que mais de 50%, 60% do município ainda está coberto. E aí aconteceu o seguinte, quando ele passa aqui no Instituto, em 1971, numa formatura, ele diz que esse rio Santa Maria, entre 2000 e 2020, secaria. Ele saiu daqui corrido, professor. Esse rio foi um rio que mais matou pessoas afogadas. Mas o uso irracional do solo, topo de morro sendo descoberto para a produção de café conilon, café arábica nos locais mais altos, plantios de eucalipto em áreas nobres ainda, e aconteceu realmente, professor, esse rio, o ano passado, ele secou. Esse aí, 2018, 2019, o rio secou, de não passar um filete mais de água nele, um rio que tinha aí 4, 5 metros de profundidade. Aí você vê a visão lá de trás, e aí o que aconteceu? Houve muito conflito, decisões judiciais equivocadas, até porque o juiz não tem formação, muitas vezes o juiz não tem formação em recursos hídricos, como é que ele vai mediar um conflito? E aí eu queria falar com o senhor o seguinte, o senhor está de parabéns quando o senhor diz que a melhor coisa é conversar e tentar se entender, porque quando vem via judicial, é o extremo da situação. Um lado vai sempre perder em relação ao outro, quando não perde os dois, né? Equivocadamente. Mas é isso, professor. Infelizmente, o fator de não observar qual é a aptidão do solo,
da propriedade tem causado esse problema sério aqui nessa bacia do Rio Santa Maria do Doce, aqui onde reside aqui o IFES. Obrigado, Elcio. Eu vou comentar duas coisas com você. Eu já fui perito judicial em duas ações, né? No Rio São Francisco, e eu escrevi um relatório, né? Eu sou engenheiro civil do problema do Rio, e como explicar isso para o magistrado, né? Vazão, cota, curva-chave, curva-cota-volume, regra de operação, turbina, descarga de fundo, né? E o magistrado tem que decidir, e eu com essa nomenclatura de engenheiro, ele vai dizer, rapaz, então a dificuldade do magistrado, né, decidir temas ligados à água, é por isso que eu defendo também, a gente mantenha isso na parte do acordo, né? Com relação ao que você falou desse colega aí, visionário, né, que já apontou que o rio ia secar, eu quero dizer o seguinte, rios grandes também secam, né? Eu não sou daqueles apocalípticos, né, que está dizendo que o mundo vai se acabar. Não, eu acho que a humanidade vai encontrar mecanismo de a gente como espécie perpetuar. Agora, rios secam, não é isso? Rios secam. Por exemplo, o Rio Amarelo, na China, que é um rio gigante, né, maior que o São Francisco, né? A China é um país continental. O Rio Amarelo, em metade do ano, não chega na foz. Não chega na foz. Entendeu? Não chega na foz. Então, assim, é um alerta, né, de que a gente deve cuidar e afastar a ideia de um recurso infinito, né? De que não, vá usando o que pode usar à vontade, que não, ele é finito. O tema água é finito. Virão anos ruins, né? Virão anos bons, mas na média dos anos ele é finito. E há um limite, né, desse uso, sem o qual você impede a vida mesmo, né? É um tema para a minha geração, para a do senhor e para os mais jovens também, né? De construir essa solução a longo prazo. Para vários rios brasileiros e mundiais, né? Ok, professor. Obrigada, professor Elcio, por sua fala. Obrigada, professor Valmir, pela resposta. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Professor Valmir. Oi. Aqui de Baixo Guandu, Espírito Santo. Oi, opa. Ok. Tudo bom, professor? Prazer em vê-lo novamente. Prazer. Esse seminário do Prof. Água, o primeiro Prof. Água aqui na UFS, sou aluno lá também, e, de fato, tive a oportunidade de estar retratando um pouco sobre conflitos pelo uso da água na Bacia do Laje, que é uma pequena bacia aqui na região. Mas a pergunta nem vai ser direcionada para ela, não, vai só mais em cima da legislação. De fato, a gente tem dentro dos instrumentos de gestão de recursos hídricos dois pontos a ser abordados quando se fala em conflito ou até em termos de alocação negociada de água, que é a outorga do uso dos recursos hídricos e a própria cobrança. Eu queria saber de vossa senhoria aí com relação qual o ponto de chegar com relação, se você acha que esses dois instrumentos realmente são instrumentos que podem vir futuramente ordenar e disciplinar o uso dos recursos hídricos em áreas de conflito, ou que realmente isso são temas que, se não for colocado realmente efetivar na prática a sua implementação, pode, em vez de vir a somar, pode vir a subtrair certas situações, como muitas outorgas têm que ser revistas de várias bacias aqui, porque realmente os córregos secaram, tiveram que ser revogados. Tem muitas outorgas do uso da água no Estado que ainda estão em tramitação no órgão gestor, são vários anos. Então, os problemas são... essa situação, nem problema, essa situação traz uma insegurança aos usuários de recursos hídricos do nosso Estado, principalmente onde essas bacias hidrográficas já têm problema de escassez e conflitos, consequentemente. Então, eu queria saber do senhor se realmente esses dois instrumentos, quando efetivado na prática, se realmente vem de ponto para realmente ajudar a minimizar os conflitos. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Sem dúvida, o tema da outorga é um tema muito palpitante, né? Primeiro, a outorga é um instrumento legal, né? Mas ele não é cartorial, né? Não é só o fato de conseguir um papel que tem lá o seu nome, né, com autorização. É você se comportar
no termo do uso conforme está no papel, não é isso? É por isso que a ANA tem o DAUR, né, no final do ano, onde você declara o uso que você fez. E isso é a maneira da ANA, né, fechar o ciclo, não é isso? Eu autorizo você e você, ao final do ano, você declara o uso. Eu quero saber se você, né, se comportou conforme o que foi outorgado. Então, isso é a maneira que a ANA tem de acompanhar o que está sendo outorgado. A outra questão é o seguinte: todo mundo tem que estar na base de dados, não é isso? Senão você escapa da contabilidade hídrica, né? Vários usuários. Isso é um drama em várias bacias, né? Agora, um país como o Brasil, de dimensões continentais, né? Você vai imaginar que, de fato, para todo mundo estar no sistema não é fácil, né? O que a ANA faz e outros órgãos gestores, né, é atuação por criticidade, né? Onde o caso é mais crítico, né, onde a questão é mais dolorosa, você intensifica. Mas você não poderia também pensar num padrão de fiscalização uniforme, né, no Brasil inteiro, né? Você vai fiscalizando conforme a demanda. No caso do Rio São Francisco, isso é uma demanda importante, né? Outorgas, há usuários sem outorgas, né? Mas os grandes estão mapeados, entendeu? Então, a outorga, ela não é um documento cartorial, né? Que eu coloque na parede e vou embora, não. Eu tenho que me comportar conforme está na outorga, né? Em termos de volume por mês, e também é um documento fundamental, porque na hora do conflito, quem não tem outorga vai para o fim da fila, não é isso? E quem não tem outorga, na reunião não é nem cadastrado como uso, né, regular, né? É um uso irregular, então a prioridade vai ser para quem tem uso regularizado. Além disso, em vários financiamentos, né, bancários, é um documento indispensável. Agora também é um documento, um certo ponto de vista precário, né? Pode vir anos muito secos, né, e que ninguém consiga atender a quem está no papel, né? Você tem um direito legal, né, escrito lá, né, que você pode consumir 100 metros cúbicos, mas na natureza, né, não tem essa água, né? Por que, Valmir? Faz 3, 4, 5 anos seguidos de seca. Então, não é a solução para tudo, mas compõe a cesta de ferramentas da lei e não pode ser dispensada para encarar os conflitos. É uma pergunta muito importante que você fez, né? Obrigada, Cléris. O professor foi feliz na resposta, né? Ortogar o que não tem, né? Às vezes você encontra situações, né, que não tem. Por exemplo, o oeste da Bahia, na região lá do oeste da Bahia, de Barreiras, né, Rio Correntes, teve uma época que estava fechado para outorgas, né, porque não havia mais água no rio para todo mundo, né, então foi preciso fechar as outorgas, né, isso suspende, faz uma revisão, né, quem está consumindo a mais, quem pediu não está usando. Depois que tudo isso foi reorganizado, é que você voltou a abrir novamente os processos para você poder analisar outorgas, né? É uma questão dinâmica, é um processo complexo e dinâmico. Então, professor, o governo deveria investir mais, não em tentar racionar a alimentação para quem está com fome, né? Produzir mais alimento, no caso, produzir mais água, né? Investir em preservação, investir em segurar a água no solo dentro da propriedade, caixa seca, terraços, várias situações, né, que deve ter, reflorestamento. Aí vem ortogar, tentar contornar uma situação onde tem déficit, dividir o pouco para muito. Aí, assim, ficou assim, foi o fundo do poço isso daí, quando chegou. Mas precisa ter, com certeza. Mas, primeiro, nós precisamos ter água, né, para fazer isso. Sim, sim. É que, assim, os temas hídricos, né, eles, em geral, eles exigem muitas ações coordenadas, né, de curto e médio prazo, hora obra, hora gestão, hora que o senhor falou, né, conservação, né, isso, por exemplo, a gente não pode admitir no Brasil, em situações de escassez hídrica severa, né, usos de água muito ineficientes, né? Imagine assim, você está lá no Rio São Francisco, uma crise gravíssima e a turma irrigando com inundação, certo?
Eu lembro do caso do Ceará, eu acho que o Luiz Preto pode me ajudar. O Ceará teve uma situação curiosa, que era na bacia do rio Jaguaribe, lá na Foz, tinha plantação de arroz, né? Que é uma cultura, né, que tem um coeficiente alto de consumo hídrico, né? E parecia incompatível com a realidade do Ceará. Então, evidentemente que você, às vezes, vai ter que adaptar, né, o consumo à realidade hídrica local. Mas, certamente, práticas conservacionistas, né, prática que preserve as nascentes, práticas que levem você a conservar água no solo, práticas que levem você a não provocar erosão, práticas que você use água com mais eficiência em casa, na indústria ou na irrigação, é o que está na nossa mesa para atuação. É o que está na nossa mesa. A solução também virá por tecnologia, né? Também virá por tecnologia. Também por tecnologia. Aproveitando aí a deixa do professor Valmir, hoje eu trabalho com, a gente chama restauração hidroambiental de bacias hidrográficas, né? E o consórcio público do Rio Guandu é protagonista de um belo trabalho aí que a gente fez um repasse financeiro para construir o produtor de água ali nos 3 municípios que compõem o consórcio, que na época se habilitaram, né? Mas eu já tive minha fase de outras áreas aí, e cheguei a ser gestor do contrato que a Ana fez com o estado do Ceará, justamente nessa questão aí que o professor Valmir abordou. Em 2001, nós tivemos o ano do apagão, eu não sei se todos se lembram, mas foi uma crise hídrica que afetou a geração elétrica de tal forma que, após 2001, é que se começou a colocar um monte de termoelétrica para funcionar, né, antes que ocorra o apagão, porque quando você entra na crise, você não sabe onde isso vai desandar. Então, a prevenção da crise é o melhor remédio, né? É sempre mais barato, né? Para todos, inclusive, acho que até para Covid-19 também se aplica, né? Você não esperar a corda arrebentar para tomar atitude. E nessa época, no Ceará, o que se tinha e ainda tem de tradição é a cultura do arroz inundado, que demanda muito mais água do que se você cultivar outras opções de maneiras diversas, né? Com aspersores, com microaspersores, gotejamento, usa menos água, né, por área do que o que se usa por inundação. E lá no Ceará, quando eles fazem a alocação negociada de água, né, assim como o professor ressaltou muito bem, não é só o comitê, você tem que juntar o comitê, todo mundo que está envolvido, né, porque a água vai para a capital. E ali no reservatórios de Oroz e Banabuiú, que você tem o Jaguaribe, né, que vai desaguar no Castanhão, o pessoal faz essa divisão de água em julho, porque as últimas chuvas no Ceará, elas ocorrem, no máximo, não chove em julho, né? Em julho já choveu o que tinha que chover, os reservatórios estão cheios, então a água que você guardou, você mede, estamos tanto de água, dá para soltar tanto, dá para irrigar tanto. Essa conta todo mundo sabe fazer, todo mundo participa, até as pessoas mais simples sabem que é só o que tem na caixa d'água, vamos dizer assim, que você pode usar até o início das chuvas do ano seguinte, guardando um pouco, porque às vezes você tem dobradinha, muito comum, né, dobradinha de seca, então você não pode gastar tudo também, né? Você sempre tem que pensar que o ano seguinte pode ser ruim também. E a conta de chegada que foi feita nos estudos, né, foram feitos vários levantamentos de estudos, é que se
metade dos agricultores que plantam arroz deixassem de usar a água, essa água seria suficiente para você abastecer a capital e não perder as culturas permanentes, né, que são culturas de árvores. A gente chama cultura perene, que é uva, que é manga, né? O pessoal planta muita fruta ali que dura vários anos, né? Às vezes você tem mangueira, por exemplo, você tem mangueira que dura 40 anos produzindo, né? Então, começa 4 anos, começa a dar após 4 anos de irrigação. Então, para preservar, né, esses usos de cultura permanente, resolveu-se que iria se propor para os agricultores que eles usassem só metade da área que eles costumavam plantar todo ano, né? E eles receberiam uma indenização por isso. Então, foi paga uma indenização para que eles não plantassem metade, e com essa água que sobrou, não se perdeu as árvores, né? Pé de uva, de manga, né? E outras frutíferas que dá lá, acerola, né? Várias frutas que não são as anuais. Então, a Ana, na época, ela fez foi da ordem de 10 milhões de reais, nós só conseguimos passar 8 milhões, porque nós tivemos um probleminha de comprovação, né? Não centralizar, besteira administrativa, não centralizaram a comprovação dos gastos, e aí ficou, né? A auditoria não quer, não sei o quê, e acabamos não fazendo o repasse integral, mas foi suficiente. E logo no ano seguinte conseguiu-se dar uma estabilizada melhor, para que, com os 8 milhões de reais na época, né, hoje seria muito mais, conseguiu salvar a economia, né, porque isso gera, o PIB que você movimenta ali, né, um PIB agrícola de 45 milhões. Então, veja só que interessante, foi uma conta econômica que foi feita, né? Você gastou, o governo federal injetou 8 milhões de reais e indenizou os agricultores, fez uma estrutura para melhor monitorar as vazões, até onde que a água chega, e acompanhar isso tudo aí, e também kits para alterar, né? Em vez, então, propor novas opções. Eram kits de 1 hectare de irrigação para a pessoa plantar abóbora, melão, melancia, o feijão, né? Feijão de vagem, que eles gostam muito lá, né? Feijão de corda, né? E outras culturas que você consegue fazer com aspersor, de forma a mudar, induzir a mudança. E foram capacitados 2.000 produtores, né? Infelizmente, não conseguimos repassar todos os kits, porque é questão administrativa. O pessoal não tem como comprovar a titularidade da terra, e houve alguns inícios. Hoje a gente já não tem mais esse problema. No produtor de água, por exemplo, a gente aplica dinheiro na propriedade privada, né? E não é necessário a comprovação da renda, porque é custeio, né? No programa 1 milhão de cisterna teve esse problema também, porque a cisterna, ela vira um bem patrimoniável. Então, tem que ter a questão da titularidade do recebedor, ele tem que comprovar e tal, tem toda essa amarração. E aí, na época, acho que era governo do Lula, fez um decreto autorizando o programa 1 milhão de cisterna para fazer. Então, no governo a gente tem várias amarras, né, que a gente tem que soltar para poder fazer as coisas. É bem difícil, mas, por outro lado, é um trabalho muito gratificante. Esse trabalho foi logo da criação da ANA. A ANA, por lei, é de 2000, mas o decreto
é de 2001, bem dizer. Então, assim, no ano que a ANA foi criada, né, eu só entrei depois, no final de 2003, né, praticamente 2004, mas herdei esse acordo aí para encerramento mais. Mas eu acabei tomando contato e achei uma coisa, uma solução, né? As várias soluções, às vezes vem coisas inusitadas. Então, eu acho interessante dar essa breve pincelada de que foi uma solução em que parte deixou de usar, né? E a outra parte, e salvou a outra parte. E na água, eu acho que tem que ser muito isso daí, você tentar olhar todos os lados para fazer a equalização, né? E hoje eu estou num setor que a gente batalha para que mais água infiltre né, no chão, para que ela só apareça na estiagem, né? Pelo menos é isso o que a gente vem trabalhando muito, né? Agradeço muito aí a deixa do professor Valmir, acho que falei até demais, mas foi um caso muito emblemático e o professor até se lembra bem, porque isso daí foi muito marcante. Não é uma coisa que talvez a gente divulgue muito, porque é uma solução, assim, vou dizer, heterodoxa, né, que o pessoal chama, né? Não está no nosso cardápio, mas funcionou. Não tem regra, né? Eu acho que o bom de você juntar experiências do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Ceará, do Egito, né? Você conhecer o que a turma está fazendo, né? Isso ir para sua memória, né? E você, na hora de aplicar o caso prático, você, né, sacar da memória, né? Tudo aquilo que, né, funcionou aqui ou acolá como possibilidades, né? Só para dar um exemplo, eu já visitei lá uma região lá em Nova York, né, que a água vem de uma região que está fora da cidade, né? E a cidade paga, não é isso? Paga para esses proprietários não fazerem nada, não é isso? Você recebe para não fazer nada. Deixa a propriedade como está. Por quê? Porque de lá vem a água da maior cidade americana. Então, assim, são várias e várias maneiras de ir dando soluções ao problema, né? Ótimo. Obrigada, Luiz, por suas contribuições. Obrigada, professor Valmir, mais uma vez. Continuamos aberto. Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Professor, Sim. pegando o gancho aí, né, nessas ações de conservação que o professor Elcio falou, esse exemplo também que você citou agora, isso seria talvez para a gente tratar a parte da origem dos conflitos, né? Mas quando o conflito já está instaurado mesmo, lá naqueles critérios que você disse, acredito que esteja a questão da sustentabilidade, né? Nas experiências que você conhece, a integridade ecológica, né? A questão do ecossistema mesmo, ele tem vez, assim, a gente está falando de usos para a agricultura, né? A questão econômica, atender a cidade, então a questão social, mas como fica, né? A questão ambiental, quando esse conflito está instaurado mesmo? Tem sido considerado? Sim, eu posso dizer que sim, certamente essa questão não está fora de todo mundo que regula, né, o setor de águas, né, ora a ANA, né, ora os órgãos estaduais, não tenha dúvida, a pressão social, a pressão do Ministério Público, né, não é fácil, né? Por exemplo, no Rio São Francisco, você tem que manter uma vazão na foz, né? Havia até um debate que alguém dizia assim, mas é uma vazão que se perde, que chega no mar, né? Esse debate foi superado, né? Quer dizer, existe na foz dos rios, né, isso um ecossistema, né? Que tem peixe, que tem biodiversidade, né? Que tem um pescador, que tem a natureza em torno, né? Que tem que ser preservada, né? Então, eu não posso usar um rio na sua potencialidade máxima e secar a sua foz, né? Então, a água tem que chegar na foz,
porque existe uma vida na foz, né? Não só vida humana, né? Como vida com biota, né? Fauna e flora. Isso no mundo todo é considerado. Quando eu falei do caso do Mato Grosso, no Rio Paraná, na parte alta, né, que a ANA suspendeu por acho que quase um ano, a análise de outorgas, né, de PCHs, a questão não era porque havia uma escassez hídrica gritante no Paraguai, no Rio Paraguai, porque não é, né? É uma região úmida. A questão era qual é o impacto, né, disso no bioma pantanal, não é isso? Porque o bioma pantanal depende da qualidade, depende do volume de água e depende da sazonalidade, não é isso? A água tem que subir, tem que descer, né? Ela traz sedimentos, não é isso? Então, esses temas ligados à sustentabilidade, à parte de qualidade, certamente estão presentes hoje, entendeu? Agora, como tudo na vida, né? Você vai avançando, às vezes dá a impressão de que andou para trás, né? Às vezes que você bateu numa parede, né? E às vezes que andou para frente. Eu acho que quem está em conflitos ambientais percebe isso, né? Ora parece que anda para frente, ora parece que empacou, ora parece que você andou para trás e ora você venceu, você deu uma contribuição que ficou aí para a sociedade. É uma construção, como tudo no Brasil, né? Construção, tema complexo, muitas opiniões, muitas pessoas, mas eu sou uma pessoa otimista, sabe? Eu acho que a gente está formando uma comunidade, né, que entende isso, que domina a complexidade, que vai construir um Brasil melhor. Ou pelo menos devia, né? Eu acho que sim, acho que sim, acho que sim. Daí a importância, né, de formar novas gerações, né? Eu sou professor, eu falo às vezes para 40, se eu encantar 2, né? E 2 quiserem contar nesse tema, eu digo, poxa, tá bom, né? Porque tem que ter gente nova chegando, né? Gente nova chegando, né? Gente com paixão, né? Junto com os mais velhos, né? Mais experientes, né? Para esse caldo, né? Não para de ferver, né? Gente nova, gente experiente, para essa temperatura não baixar. O tema ficar sempre em ebulição. Tem que atrair. É isso aí. Obrigada, Sabrina. Obrigada, professor. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Percebo que nós estamos encaminhando, então, para o final da reunião, né? Caso não tenha mais nenhuma manifestação. E aí eu peço, então, a Ana Paula para fazer o fechamento da nossa reunião. Eu queria agradecer a oportunidade, né, a todos vocês. Eu acho que o Espírito Santo é um estado que me acolheu assim de uma maneira que eu nem sei como agradecer o carinho de vocês, né, que eu já fui aí, eu acho que umas 50 vezes. Vou voltar quando a pandemia, né, melhorar. E o que eu também quero dizer é assim, eu fico feliz em ver mais gente chegando, né, no tema água, né? O Luiz Pedro Preto aqui é um colega que deve estar há mais tempo no setor, e uma piada que dizia que a turma de água no Brasil cabia numa Kombi, né? Isso era nos anos 80, né, Pedro? A turma dizia, cabe numa Kombi, né? A turma que fala de água no Brasil. Hoje não cabe numa Kombi, né? Hoje não cabe no auditório, né? É um tema que todo mundo tem interesse, é um tema maravilhoso, de complexidade, né? Todo mundo tem uma relação com a água, então eu fico feliz em contribuir aí com o interesse aí a vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu não poderia ser mais grato a todo o Espírito Santo pelo carinho que tem comigo. Muito obrigado. Professor Valmir, nós que agradecemos pela participação, pela disponibilidade, né, por essa acessibilidade a essa excelência de conhecimento que o senhor tem e não, né, coloca obstáculos para compartilhar conosco. Então, muito obrigada mesmo por nos permitir ter uma videoconferência, né, de alto nível, e, assim, né, se colocando muito amigável conosco. Então, assim, é sempre bom estar com o senhor, como o Jance disse, eu também sou aluna Prof. Água, o senhor esteve com a nossa turma, inclusive tem outros colegas aí, quero cumprimentá-los, Adriane, Andréia, Cléris, né? Então, assim, é sempre muito bom ouvi-lo. E aí, cumprimentar também
Os demais alunos do Prof. Água, eu vi que tem outros campos, né, além da UFES. Da UFES tem de várias turmas. Então, cumprimentar a todos que se dispuseram a participar. Agradecer mais uma vez ao Luiz, que está sempre nos apoiando aí nas nossas iniciativas, ao professor Elcio. Como a Sandriane disse, né, nós temos vários servidores da GER participando com a gente. Temos também pessoas da CESAM, da GER, do IDAF, e também de outros comitês que não são do Espírito Santo, né? Isso é muito bom, essa integração vale muito a pena. Mas, em especial, eu quero mais uma vez agradecer aos membros do Comitê do Guandu, que é aqui da nossa região, né? É tão bom estarmos aí reunidos nesse momento de reflexão. E a gente observa, tanto na apresentação quanto nas respostas às perguntas e observações, que, embora, é o que eu disse para vários convidados, embora a videoconferência seria de gestão de conflitos, o senhor coloca de uma forma que a gente consegue vislumbrar em várias outras áreas. Então, nós temos aí secretários de meio ambiente aqui dos municípios, né, que vivem conflitos constantemente. E eu costumo dizer que o conflito pela água não é só pela falta. E aí, quando o senhor fala o caso lá do Pantanal, e é verdade, né? Quem já esteve lá, vê aquela imensidão e pensar que pode haver conflitos é quase que inacreditável. Então, assim, eu anotando aqui, né, é impossível ouvir o senhor falar sem anotar, para que a gente possa ir assimilando e utilizando esses conhecimentos. Mas eu me lembro também da palestra na UFES, e aí a gente observa esses conceitos, essa forma de conduzir, como fica mais fácil enfrentar os conflitos no dia a dia, né? Vislumbrando essas possibilidades. E a questão do respeito, né? Assim, muito interessante em qualquer relacionamento. Então, quando você coloca, né, em todos os tipos de relacionamento, e a gente que está numa função de gestão, né, a gente precisa exercitar isso constantemente. Então, valeu muito a pena, muito obrigada, estamos aqui à disposição. Depois que passar a pandemia, venha conhecer a nossa região, porque vale a pena, temos belezas encantáveis aqui, né, Silvio? 5 pontões. Venha conhecer aqui a nossa região e nós estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Eu dou só uma palavrinha final, assim, para principalmente a turma mais jovem, né? Saiam do mundo digital e vivam um mundo analógico, molhado da água, né? Eu, quando era aluno, o professor Arno Machman, que é do IPH, lá do Rio Grande do Sul, ele me deixava, viu, Janci? Me deixava na beira de um rio, uma régua, e o meu trabalho era medir o nível da água a cada hora. Um trabalho enfadonho, né? Não acontecia nada. Eu ficava 12 horas no sol e media 12 vezes a régua. Aí um dia ele me colocou mais próximo da foz. Aí eu já via uma variação maior. Depois, quase perto do mar. Aí eu digo, opa, então esses conhecimentos de campo, né, da vivência, é que se somam ao conteúdo, né, científico, e isso forma um profissional, né? Gostar da mata, gostar do rio, gostar da água, né? Recomendo que todo mundo viva o ambiente, né? Tome sol, né? Tome sol, molhe o pé, vá no local, vá lá dentro do local para conhecer esse rio, para conhecer esse aquífero, né? Vá lá. Um abraço a todo mundo, muito obrigado pela presença. Enfim, viver de verdade, né, professor? Vá lá ver o problema. Vá lá não fazer de conta, né? Um caviar é muito bom, mas uma galinha caipira, né? Então, muito obrigada, professor, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde para todo mundo. Grande abraço. Tchau, obrigada, professor.